Lei Complementar número 45, de 3 de abril de 2006, publicada no Diário Oficial, número 2139, dispõe sobre a organização básica do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Tocantins e adota outras providências. O Governo do Tocantins, a Assembleia Legislativa do Estado do Tocantins decreta e eu sanciono a seguinte Lei Complementar. Capítulo 1. Disposições preliminares. Artigo 1º. O Corpo de Bombeiros Militar do Tocantins, CBMTO, instituição permanente, força auxiliar e reserva do Exército, organizado com base na hierarquia e disciplina militar, destina-se a preservar a ordem pública consubstanciada nas ações de tranquilidade e salubridade e paz social no Estado. Artigo 2º. Compete ao CBMTO, inciso 1, o planejamento e execução de ações preventivas, emergenciais ou de socorro, assistenciais e recuperativas no âmbito da defesa civil, devendo dar atendimento pré-hospitalar a vítimas de acidentes e sinistros nos locais em que estiver instalado, sem prejuízo de outros sistemas de atendimento federal, estadual e municipal. Inciso 2. O estabelecimento de normas relativas à segurança do cidadão e de seu patrimônio contra incêndio e catástrofe ou pânico. Inciso 3. Formação e coordenação de brigadas de incêndio. Inciso 4. Firmar convênios com órgãos federais, estaduais e municipais para a execução de ações preventivas e relativas de defesa civil. Inciso 5. A perícia de incêndios. A linha A, preventiva, quando há perigo potencial de incêndios e acidentes em edificações e estruturas temporárias. A linha B, nos locais de sinistros. Inciso 6. O exercício do poder de polícia no âmbito de sua competência, especialmente, a linha A, na fiscalização, número 1, de empresas especializadas na produção e comercialização de produtos destinados à preservação de desastres e sinistro e à segurança contra incêndio e pânico em edificações, aplicando as penalidades e medidas administrativas previstas em lei. 2. Acompanhamento da execução de projetos, impondo sanção administrativa, como notificação, multa, cassação de atestado, apreensão de produtos perigosos e seus respectivos meios de acondicionamento, embargo de obra e interdição de atividades. 3. Das instalações e medidas de segurança contra pânico e incêndio nas edificações residenciais, unifamiliares e multifamiliares, comerciais, industriais e de serviços em geral, inclusive quando da construção, reforma, ampliação e mudança de ocupação. 4. Das instalações e medidas de segurança contra incêndio e acidente em eventos temporários. A linha B. Na análise prévia de projetos em áreas de armazenagem, estocagem, manipulação e transporte de produtos perigosos. A linha C. Na realização de vistorias em locais com ameaça de catástrofes ou sinistro, podendo requisitar apoio dos demais órgãos estaduais com a finalidade de minorar os riscos, remover pessoas, suspender licença de funcionamento e emissão de parecer técnico nessas condições para os fins legais ou por solicitação de outro órgão. A linha 7. As atribuições de Polícia Judiciária Militar nos termos da Lei Federal. Artigo 3º. O Corpo de Bombeiro Militar do Estado do Tocantins é subordinado diretamente
ao governador do Estado. Parágrafo único. A função de comandante-geral do CBMTO, com precedência sobre todos os bombeiros militares, é privativa de oficial do último posto da corporação do quadro de oficial bombeiro militar, possuidor do curso superior de polícia ou do curso superior de bombeiros, NR. Artigo 4º. A administração, o comando e o emprego da corporação e a coordenadoria estadual de defesa civil são de competência e responsabilidade do comandante-geral, assessorado e auxiliado pelos órgãos que lhe são subordinados. Parágrafo único. O oficial do Corpo de Bombeiros Militar é autoridade bombeiro militar para todos os efeitos e fins legais. Capítulo 2. Da estrutura organizacional do Corpo de Bombeiros Militar. Artigo 5º. A estrutura organizacional do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Tocantins é a seguinte: inciso 1, órgão de direção; inciso 2, órgão de apoio; inciso 3, órgãos de execução. Artigo 6º. Os órgãos de direção realizam o comando e a administração da corporação, competindo-lhes, inciso 1, o planejamento geral estratégico para a organização e o desenvolvimento pleno das missões da corporação. Inciso 2, o auxílio por meio de diretrizes, ordens, normas técnicas ou normas gerais de ação, NGA, aos órgãos de apoio e de execução. Inciso 3. A coordenação, o controle e a fiscalização da atuação dos órgãos de apoio e execução. Artigo 7º. Os órgãos de apoio realizam as atividades meios da corporação, atendendo às necessidades de pessoal, material e ensino, telecomunicações e telemática do Corpo de Bombeiros Militar, atuando em cumprimento às estratégias planejadas, diretrizes, ordens e normas gerais de ação dos órgãos de direção, ligando-se diretamente a estes. Artigo 8º. Os órgãos de execução são constituídos pelas unidades operacionais e realizam as atividades fins do CBMTO, cumprindo as missões ou a destinação da corporação, executando dentro do planejamento as diretrizes, ordens e normas emanadas dos órgãos de direção amparados pelos órgãos de apoio. Seção 1. Dos órgãos de direção. Artigo 9º. O Comando Geral da Corporação é composto dos seguintes órgãos de direção. Inciso 1. Comandante-Geral. Inciso 2. Estado-Maior. Inciso 3. Coordenadoria Estadual de Defesa Civil. Inciso 4. Assessorias. Inciso 5. Comissões. Parágrafo único. A Coordenadoria Estadual de Defesa Civil é organizada em: inciso 1. Secretaria Executiva. Inciso 2. Centro de Pesquisa. Inciso 3. Assessoria Técnica de Avaliação de Danos. Artigo 10. O comandante-geral é nomeado por ato do chefe do Poder Executivo, dentre os coronéis da ativa, diplomados em curso superior de BM ou PM, pertencentes ao quadro de oficiais bombeiros militares, QOBM, do Estado do Tocantins. Artigo 11. O Estado-Maior é o responsável perante o comandante-geral pelo estudo e pesquisa, planejamento, coordenação e fiscalização e controle de todas as atividades do Corpo de Bombeiros Militar. Parágrafo 1º. O chefe do Estado-Maior, designado por ato do chefe do Poder Executivo, é o principal assessor do comandante-geral, competindo-lhe a direção, orientação, coordenação e fiscalização dos trabalhos do Estado-Maior, acumulando as funções de subcomandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar,
podendo substituir o comandante-geral em seus eventuais afastamentos e impedimentos. Parágrafo 2º. Compete ao Estado-Maior a elaboração de diretrizes, ordens e normas gerais de ação do comandante-geral no acionamento dos órgãos de apoio e de execução no cumprimento de suas missões. Parágrafo 3º. O Estado-Maior é coordenado pelo chefe do Estado-Maior e é estruturado em: inciso 1. Subchefe do Estado-Maior, designado por ato do chefe do Poder Executivo, tendo por principal missão substituir o chefe do Estado-Maior em seus afastamentos e impedimentos. Inciso 2. Diretoria de Administração e Recursos Humanos, encarregada dos assuntos inerentes à gestão pessoal, legislação, recrutamento e seleção, saúde e assistência social, subdividida em: a linha A, Coordenadoria de Administração, a linha B, Coordenadoria de Pessoal, 1. Ativo, civil e militar, 2. Inativo e pensionista, civil e militar, 3. Para recrutamento e seleção, a linha C, Coordenadoria de Saúde e Assistência Social, a linha D, Coordenadoria de Folha de Pagamentos. Inciso 3. Diretoria de Planejamento, Ensino e Pesquisa, encarregada dos assuntos relativos ao planejamento de operações, ensino e instrução, à estatística e pesquisa, dos assuntos inerentes às atividades de bombeiros militar, sendo subdividida em: a linha A, Coordenadoria de Planejamento, a linha B, Coordenadoria de Ensino e Instrução, a linha C, Coordenadoria de Estatística e Pesquisa. Inciso 4. Diretoria de Orçamento e Finanças, encarregada dos assuntos relativos ao planejamento, acompanhamento e avaliação e à execução orçamentária e financeira da corporação, subdividida em: a linha A, Coordenadoria de Planejamento, Acompanhamento e Avaliação, a linha B, Coordenadoria de Execução Orçamentária Financeira, a linha C, Coordenadoria de Contabilidade. Inciso 5. Diretoria de Logística e Patrimônio, encarregada dos assuntos relativos à aquisição de material e serviços, logística geral e ao controle e fiscalização patrimonial e de estoque, subdividida em: a linha A, Coordenadoria de Patrimônio e Infraestrutura, a linha B, Coordenadoria de Material Motomecanizado, a linha C, Coordenadoria de Telecomunicações e Informática, a linha D, Coordenadoria de Compras e Controle, subdividida em: 1. Compras, 2. Almoxarifado geral. Inciso 6. Corregedoria, encarregada de apurar alterações administrativas e disciplinares envolvendo bombeiros militares, controlar e assessorar procedimentos administrativos e inquéritos policiais militares e acompanhar pessoal submetidos a processo penal e processo penal militar, subdividida em: a linha A, Coordenadoria de Procedimento Administrativo Disciplinar, a linha B, Coordenadoria de Polícia Judiciária Militar. Inciso 7. Núcleo Setorial de Controle Interno, regulamentado nos termos da Lei 1415, de 20 de novembro de 2003, e pelo Decreto 2665, de 9 de fevereiro de 2006. Artigo 12. Compõe o Comando Geral da Corporação as assessorias, inciso 1, de inteligência, encarregada dos assuntos relativos a linha A, inteligência e contra-inteligência, a linha B, guarda e manutenção de documentos sigilosos, a linha C, controle de armamento do pessoal da corporação, inciso 2, jurídica, com atribuições de análise e emissão de pareceres nos processos e assuntos de interesse da corporação. Inciso 3. De comunicação social,
encarregada de auxiliar o comando da corporação nos assuntos relativos à comunicação. Inciso 4. Do Gabinete do Comandante-Geral, com a atribuição de organizar, orientar os serviços de segurança, ajudância de ordens, secretariado, controle de correspondência e despacho da documentação do Gabinete do Comandante-Geral, subdividida em: a linha A, Secretaria-Geral, encarregada de 1. Secretariar o Comandante-Geral e o chefe do Estado-Maior. 2. Publicar em caráter ordinário assuntos administrativos do Corpo de Bombeiros Militar. 3. Realizar serviço de correspondência, correios, protocolo geral e arquivo. A linha B, ajudante de ordens. A linha C, corpo de auxiliares. Parágrafo único. A critério do comandante-geral, podem ser criadas outras assessorias de caráter temporário e destinadas a assessorar o comando em assuntos específicos de interesse da corporação. Artigo 13. É instituída, com legislação própria, a Comissão de: inciso 1, promoção de oficiais; inciso 2, promoção de praças; inciso 3, concessão de medalhas e diplomas. Parágrafo único. A critério do comandante-geral, podem ser nomeadas outras comissões de caráter temporário e destinada a estudos e pesquisas específicas de interesse da corporação. Seção 2. Dos órgãos de apoio. Artigo 14. Os órgãos de apoio são os de: inciso 1, ajudância geral encarregada, a linha A, dos assuntos administrativos do quartel do Comando-Geral, considerado como organização bombeiro militar, OBM. A linha B, de apoio, órgãos do Comando-Geral com pessoal auxiliar. A linha C, de garantir a segurança do quartel do Comando-Geral. A linha D, de realizar serviços de manutenção das instalações físicas do quartel do Comando-Geral. Inciso 2. Escola de formação subordinada à Diretoria de Planejamento, Ensino e Pesquisa. Inciso 3. Saúde e assistência social, subordinados à Coordenadoria da Saúde e Assistência Social da Diretoria de Administração e Recursos Humanos, compreendendo a linha A, policlínica; a linha B, consultórios médicos, odontológicos, psicológicos e de assistência social das unidades. A linha C, fisioterapia. A linha D, juntas médicas. Artigo 15. Para o serviço dos órgãos de apoio, pode ser utilizada mão de obra civil especializada dos quadros efetivos do Estado, de acordo com legislação própria, lotados na corporação. Seção 3. Dos órgãos de execução. Artigo 16. Os órgãos de execução do Corpo de Bombeiros Militar são: inciso 1, Unidade de Bombeiro Militar, caracterizado como Organização de Bombeiro Militar, OBM, que tem como encargo as missões de bombeiros militar. Inciso 2, Diretoria de Serviços Técnicos, composta por pessoal especializado na área de prevenção contra incêndio e pânico, organizada em: a linha A, Coordenadoria de Perícia de Incêndio; a linha B, Coordenadoria de Fiscalização e Análise de Projetos de Prevenção contra Incêndio e Pânico. Subseção única. Das unidades e divisões operacionais. Artigo 17. As unidades operacionais do Corpo de Bombeiros Militar são: inciso 1, Batalhão de Bombeiro Militar, BBM, encarregado da execução geral dos serviços de operações em áreas circunscricionais do Estado. Inciso 2, Companhia de Bombeiro Militar, CIA-BM, com o encargo de realizar serviços operacionais
podendo ser especializado, acrescido da respectiva sigla, dentro de uma circunscrição do BBM. Inciso 3. Pelotão de Bombeiro Militar, PEL-BM, encarregado dos serviços operacionais, especializado ou administrativo, acrescida da respectiva sigla dentro da circunscrição ou responsabilidade da CIA-BM. Inciso 4. Grupo de Bombeiro Militar, GRBM, encarregado dos serviços operacionais, especializado ou administrativo, acrescido da respectiva sigla, dentro da circunscrição ou responsabilidade do PEL-BM. Artigo 18. Os batalhões são constituídos de: inciso 1, comandante; inciso 2, subcomandante; inciso 3, Estado-Maior, subdividido em seção de: a linha A, administração, finanças e patrimônio; a linha B, inteligência; a linha C, planejamento e instrução; a linha D, serviços técnicos; a linha E, serviços de saúde e de assistência social. Inciso 4. Elementos de comando: companhias, pelotões, grupos e comandos de serviço. Inciso 5. Frações subordinadas em número variável de acordo com a necessidade indicada para a missão. Artigo 19. As companhias são constituídas de: inciso 1, comandante; inciso 2, subcomandante; inciso 3, comandantes de pelotões; inciso 4, seção de administração; inciso 5, elemento de comando, pelotões, grupos e comandos de serviço; inciso 6, frações subordinadas em número variável de acordo com a necessidade indicada para a missão. Capítulo 3. Das responsabilidades das unidades operacionais. Seção única. Das áreas de responsabilidade e desdobramento. Artigo 20. Para efeitos de emprego dos batalhões de bombeiro militar, o estado do Tocantins é dividido em áreas obedecidas às características regionais e atribuídas às atividades operacionais a cada uma das unidades responsáveis por âmbito de atuação. Parágrafo 1º. Cada área de batalhão de bombeiro militar é dividida em sub-áreas, atribuídas às companhias de bombeiro militar subordinadas. Parágrafo 2º. As sub-áreas devem ser divididas em setores de responsabilidade de pelotões ou grupo de bombeiro militar. Parágrafo 3º. Na capital e nas maiores cidades do interior, as áreas de responsabilidade dos batalhões de bombeiro militar podem ou não ser divididas, ou, se assim recomendar a vivência local, são criados mecanismos de integração para realizar as atividades entre unidades operacionais distintas. Parágrafo 4º. Os comandos de batalhões e os comandos de companhias e pelotões devem ser sediados na área, sub-área ou setor de sua responsabilidade. Artigo 21. A organização e o efetivo de cada unidade operacional dão-se em função das necessidades, das características fisiográficas, psicossociais, políticas e econômicas das áreas, sub-áreas ou setores de sua responsabilidade. Parágrafo 1º. As unidades operacionais devem obedecer às seguintes disposições. Inciso 1. Cada batalhão bombeiro militar deve ter de 2 a 6 companhias e elementos de comandos e serviço. Inciso 2. Cada companhia deve ter de 2 a 6 pelotões e elementos de comando e serviços. Inciso 3. Cada pelotão deve ter 2 a 6 grupos. Inciso 4. Cada grupo pode ser constituído de no mínimo 8 bombeiros militar, sendo pelo menos um graduado. Artigo 2º. Quando o número de companhias bombeiros militar necessário a determinada área ultrapassar 6 subunidades, deve-se dar origem a mais um batalhão. Parágrafo 3º. As unidades de bombeiro militar
são instaladas por decreto do chefe do Poder Executivo. Capítulo 4. Dos recursos humanos. Seção 1. Do pessoal. Artigo 22. O Corpo de Bombeiros Militar é composto por: inciso 1. Pessoal ativo. A linha A. Oficiais que constituem o 1. Quadro Oficiais Bombeiros Militar, QOBM, possuidores do curso de formação de oficiais bombeiros militar e do quadro de oficiais da Polícia Militar, opinantes pela redistribuição para o CBMTO. 2. Quadro de oficiais bombeiros militar da administração, QOBM/A, detentores do curso de habilitação de oficiais de administração, oferecido aos praças com graduação de primeiro sargento e de subtenente, mediante seleção interna, que possuam curso de aperfeiçoamento de sargento, obedecidas às condições e peculiaridades próprias previstas em leis e regulamentos da corporação. 3. Quadro de oficiais bombeiros militar especialistas, QOBM/E, possuidores de formação superior em Direito, Ciências Econômicas, Ciências Contábeis, Administração, Engenharia, Ciência da Computação, Música e Teologia, admitidos mediante concurso público e submetidos ao curso de habilitação de oficiais, obedecidas às condições de peculiaridade próprias previstas em leis e regulamentos da corporação. 4. Quadro de oficiais bombeiros militar de saúde, QOBM/S, que possuam formação superior nas áreas de medicina, odontologia, serviço social, fisioterapia, psicologia, enfermagem, farmácia, educação física, fonoaudiologia, admitidos mediante concurso público e submetidos ao curso de habilitação de oficiais, obedecidas às condições e peculiaridades próprias previstas em leis e regulamentos da corporação. A linha B. Praças que constituem o 1. Quadro de Praça Bombeiros Militar, QPBM, possuidores de curso e formação ou habilitação de bombeiro militar, estruturado em carreira conforme a escala hierárquica de praças. 2. Quadro de Praças Bombeiros Militares Especialista, QPBM/E, detentores de formação técnica específica nas áreas da tecnologia da informação, topografia, edificação, eletrotécnica, meteorologia, geologia, música, admitidos mediante concurso público e submetido ao curso de habilitação, estruturado em carreira conforme a escala hierárquica de praças. 3. Quadro de Praças Bombeiro Militar de Saúde, QPBM/S, possuidores de formação técnica em enfermagem e outras habilidades técnicas específicas na área de saúde, admitidos mediante concurso público e submetido ao curso de habilitação estruturado em carreira conforme a escala hierárquica de praças. Inciso 2. Pessoal inativo. A linha A. Da reserva remunerada, oficiais e praça transferidos para a reserva. A linha B. Reformado, oficiais e praças reformados. Seção 2. Do efetivo do Corpo de Bombeiros Militar. Artigo 23. O efetivo do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Tocantins deve ser fixado por lei. Capítulo 5. Disposições finais. Artigo 24. O comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar, na forma de legislação em vigor, pode utilizar pessoal civil para a prestação de serviços de natureza técnica especializada ou para serviços gerais.
Artigo 25. Compete ao chefe do Poder Executivo a criação, transformação, extinção, denominação, localização e estruturação dos órgãos de direção, de apoio e de execução do Corpo de Bombeiros Militar. Artigo 26. O CBMTO, nos casos de matéria não regulada em legislação específica, adota leis, decretos, regulamentos e normas em vigor da Polícia Militar do Estado do Tocantins, podendo também utilizar-se supletivamente da legislação do Exército Brasileiro no que lhe for tecnicamente pertinente. Artigo 27. O efetivo bombeiro militar, lotado na Casa Militar, consta da Lei de Fixação do Efetivo do CBMTO. Artigo 28. A primeira designação para a função de comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Tocantins não se aplica o disposto no inciso 1 do parágrafo único do artigo 3º desta lei complementar. Artigo 29. Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação. Palácio Araguaia, em Palmas, aos 3 dias do mês de abril de 2006. 185 da Independência, 118 da República e 18 do Estado. Marcelo de Carvalho Milhanda, governador do Estado.